No outro lado do planeta, a investida rumo ao Japão também está chegando à sua sangrenta conclusão. Porém, cada ilha invadida está tendo um custo cada vez mais alto. A cada estágio, a ferocidade e a intensidade das defesas japonesas aumentavam. O que eles pensavam ser táticas suicidas de defesa em Saipan são redobradas em Iwo Jima. 19 de fevereiro de 1945, 60 mil fuzileiros navais americanos atacam a ilha de Iwo Jima, onde uma batalha de brutalidade sem precedentes tem início. A batalha em Iwo Jima consta como a mais violenta luta que os militares americanos jamais experimentaram. Não havia limite à crueldade imposta aos japoneses que os fizesse perder a disposição. Essencialmente, eles decidiram que iriam morrer ali. Quando você tem esse tipo de fervor suicida, significa que o tipo de tática que você pode ter usado anteriormente não funciona. Então começamos a usar lança-chamas, napalm, tanques muito próximos, um estilo de batalha que aumenta o nível de violência muito além do que vimos nas fases iniciais da Segunda Guerra Mundial. Algo difícil de imaginar. Quando Iwo Jima cai, o Japão sofre 20 mil baixas contra 23 mil dos americanos. É a primeira vez que o número de baixas americanas é maior do que o do inimigo. Enquanto as forças aliadas se preparam para invadir Okinawa, a plataforma de lançamento proposta para a invasão do Japão, os riscos para ambos os lados são enormes. Os defensores japoneses de Okinawa sabiam que não iriam sobreviver, não poderiam vencer. Mas esperavam que, causando baixas suficientes, criando tamanho horror, pudessem fazer os americanos decidirem não invadir o Japão. Ou pelo menos talvez conseguissem para os japoneses um melhor acordo de paz. 1º de abril de 1945. A armada americana se aproxima de seu alvo. A escala é incomparável na Guerra do Pacífico. Força-tarefa. Okinawa foi uma empreitada militar numa escala equiparada ao dia D. O tamanho da força de invasão, o tamanho da armada invasora. 1.200 navios de guerra apoiam 3 forças de maciço ataque anfíbio que chegam às praias. Mais de 170 mil tropas desembarcam sinistramente sem oposição. Porém, invisíveis pelas tropas americanas, estão 97 mil defensores japoneses, prontos para atacar com selvageria sem precedentes. Eles pegavam o soldado japonês e usavam o corpo dele como arma. Os soldados japoneses, carregando na mochila 3,5 kg de bombas, correm para debaixo dos tanques. 6 mil defensores Banzai vão para cima dos fuzileiros, armados apenas com lanças de bambu e armas curtas. No nosso caso, podemos comparar com bombardeiros suicidas, mas se fosse possível imaginar que unidades inteiras de japoneses teriam tal comprometimento que de fato sofreriam morte em massa, essencialmente por suicídio, em vez de se renderem, esse de fato é um formidável obstáculo militar. No mar, leva após leva de kamikazes espatifam-se contra navios americanos. Os kamikazes eram especialmente terríveis para os americanos que ficavam tentando abatê-los a tiros, porque como você detém alguém que está disposto a morrer por algo? O objetivo deles era morrer e 18% dos kamikazes atingiram os navios. 404 navios americanos foram atacados. Quando Okinawa finalmente cai, perto de 100 mil soldados japoneses e 150 mil civis estão mortos. Os Estados Unidos sofrem mais de 76 mil baixas, 1/3 de toda a força de invasão. 35% de toda a força de invasão. A intensificação era um horror ali. Eram pequenas ilhas. E estamos falando sobre invadir o país natal dos japoneses, onde há milhões de defensores e também milhões de civis. O Departamento de Guerra americano estima que a invasão do Japão resultará em 10 milhões de baixas japonesas, juntamente com pelo menos 1.700.000 americanos. Uma outra solução deve ser buscada. Enquanto os aliados comemoram a vitória na Europa, enquanto Hitler e seu Reich ardem em chamas, a América empossa seu novo presidente.
E o destino de Harry Truman é fazer uso de uma arma tão apavorante que anunciará um novo alvorecer no warfare em todo o mundo. A guerra destruiu o mundo por quase 6 anos. Alemanha e Itália são derrotadas. Apenas o Japão ainda luta desafiando os aliados. Mas uma nova arma está prestes a fazer com que a Segunda Guerra Mundial chegue ao seu clímax. Dezembro de 1938. Cientistas alemães dividiram o átomo, liberando 200 milhões de volts de eletricidade. Após Albert Einstein advertir o presidente americano Roosevelt de que Hitler planeja um programa atômico, a corrida para a bomba H tem início. A América, em colaboração com a Grã-Bretanha e o Canadá, lança o projeto Manhattan. Projeto Manhattan Bomba A. Cidades inteiras e complexos industriais são construídos em toda a nação, empregando 600 mil pessoas e custando 2 bilhões de dólares. 25,8 bilhões em valor de hoje. Trata-se de uma engenharia em escala sem precedentes. Nenhuma outra nação do mundo poderia ter feito o projeto Manhattan como os Estados Unidos fizeram. Tínhamos todos esses teóricos juntos, eles diziam que havia 2 formas de construirmos essa arma. Tinha uma bomba de plutônio e uma de urânio. São diferentes processos, ambas são imensamente caras. Qualquer outro teria dito em qual delas quero focar. E os Estados Unidos disseram, para garantir, vamos fazer as 2. 13 de agosto de 1942. Julho de 1945. O projeto dá frutos. Uma bomba de urânio de codinome Little Boy e uma bomba de plutônio de codinome Fat Man. A bomba atômica é uma tecnologia que, historicamente, está na mesma escala da introdução da pólvora. Pegaram o grau de letalidade, que foi aprimorado em toda a Segunda Guerra Mundial, e multiplicaram por uma nova aura de magnitude. Pela primeira vez, em um único evento, uma cidade inteira poderia ser destruída. Isso representava uma nova era no warfare. Retornando da Conferência de Potsdam, o presidente americano Harry S. Truman deve decidir se lança a bomba atômica sobre o Japão. Julho de 1945. Se tivesse vazado um ano depois que o presidente dos Estados Unidos tinha a bomba que poderia ter usado, talvez a guerra terminasse mais cedo. Só que ele não fez isso e nós sofremos mais umas 100 mil baixas. Ele teria, na melhor hipótese, sido escorraçado de seu posto. Não tinha como um presidente americano responsável perante seus eleitores não ter usado esta arma. Truman, hostil a Stalin e seu regime comunista, enxerga o significado de um ataque nuclear para o mundo do pós-guerra. Em 1945, a América enfrentava um grande paradoxo. Havia um longo tempo, claro, que Roosevelt e Truman vinham dizendo: Stalin, por favor, nos ajude com a guerra contra o Japão. Por favor, invada a Manchúria. Por favor, derrote o exército japonês. Mas quando percebeu que a União Soviética poderia derrotar os japoneses, isso não era o que a América queria mesmo. Eles queriam a tarefa de reconstruir o Japão. Esse foi um dos mais importantes fatores que influenciaram a decisão americana de usar a bomba atômica. Após um teste bem-sucedido no deserto do Novo México, Truman dá a ordem de usar a bomba o mais rápido possível. Algumas cidades foram escolhidas como alvos e foram deixadas intactas pelo bombardeiro incendiário. Porque se você bombardeasse uma cidade, não dava para saber a extensão do dano que fora feito pelos ataques atômicos. Também estava querendo uma cidade com uma grande população, porque assim haveria condições de ver o impacto total. Quando se examina isso, é bem cínica essa decisão de escolher um alvo onde vai ser jogada a mais perigosa das armas já desenvolvida. No dia 6 de agosto de 1945, o Enola Gay zarpa das Ilhas Marianas. Às 8h15 da manhã, hora local, Little Boy, uma carga de 60 quilos de urânio, é liberada sobre Hiroshima. 43 segundos depois, o mundo muda para sempre. A explosão cria um círculo de devastação de 1,6 quilômetros de largura com fogo por mais um raio de 7,2 quilômetros.
60 mil pessoas são mortas na hora e mais 100 mil morrem posteriormente devido às queimaduras e à radiação. Total de morte, 160 mil pessoas. 3 dias depois, Fat Man explode em Nagasaki, matando 80 mil civis. Após a primeira bomba no Japão, houve uma certa dose de descrença. Após Nagasaki, porém, ficou difícil negar que os americanos tivessem nova. Esse era só o começo do que poderia ser um longo padrão de destruição. 2 de setembro de 1945. O Japão capitula. A Segunda Guerra Mundial termina. A era nuclear tem início.